A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, uma pessoa me mandou uma pergunta, uma mensagem, falando sobre as revelações de João, ali antes de Apocalipse, irmãos? O qual em Apocalipse tem algumas revelações que Deus deu a João. Irmãos, e olha só, hoje em dia as pessoas, irmãos, quando a gente fala em alguma parte, em alguma revelação de Apocalipse, o juízo final, a nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra, que está tudo aqui, em Apocalipse 21, em Apocalipse 22, que é o último capítulo da Bíblia, é o 22 de Apocalipse, É o 22 é o último capítulo e o começo é o primeiro de Gênesis. Irmão, mas veja bem, quando a gente começa pegando essa parte de Apocalipse, essas pessoas que estão fora da igreja, que descreem em Deus, descreem em tudo, vira, na maioria das vezes, ateu, irmãos? Eles começam a questionar, que João, naquela época, aquelas profecias de João era para aquele tempo. Irmãos, e eu fiquei um bom tempo pesquisando na internet se eu achava algum vídeo, um pedacinho que falasse sobre as visões de João, e que para provar que as visões de João não era naquele tempo, era para hoje. Mas muitos não gostam, do Velho Testamento, outros já não gostam do Novo, irmãos? Do Velho Testamento porque as pessoas às vezes vai pegar esse tipo de passagem bíblica lá atrás, que acaba até ele caindo em contradição, E o Novo Testamento já é a parte do Apocalipse, a vinda de Cristo, salvação de alma. Irmãos, mas preste bem atenção nisso que eu vou falar agora. João teve uma revelação, veja bem, olha só, do rio Eufrates. Olha só, vamos ver o que a Bíblia fala sobre o rio Eufrates. Olha só, o que a Bíblia diz sobre o rio Eufrates. 12 de Apocalipse, E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhante a rã. Aí eles falam, poxa, mas era naquela época, Eles estão dizendo. Aí, irmãos, a gente dá uma olhadinha pela internet e a gente se depara com isso, Rio Eufrates pode secar completamente até 2040. O rio pode secar completamente um dia, graças a fenômenos como as mudanças climáticas. A situação é tão grave que gera conflitos políticos e aumento de doenças. Aí vocês vão falar, poxa, mas é a força da natureza que está acontecendo agora. Não tem nada a ver com as profecias de João lá atrás, negativamente. Nós vamos ver uma outra parte aqui que João também teve. Olha só, Apocalipse 9, 16, 18. E dirigiam-se um exército de 200 milhões de militares, segundo o número que eu ouvi anunciado. Os cavalos desse exército eram montados por cavaleiros com couraças cor de fogo, umas e outras azuis e amarelas. As cabeças dos cavalos assemelhavam-se aos leões, e saía fogo, enxofre incandescente e fumo das suas bocas. Assim mataram uma terça parte de toda a humanidade. Irmãos, naquela época, profecias de João
tinha isso tudo de gente, 200 milhões de soldados. Tinha muita gente naquela época? Tinha. E não era para hoje esta parte, as guerras, uma terceira guerra possível mundial? Meu Paulo, e esses cavalos necessários que eram montados por cavaleiros com couraça de fogo, uma das outras azuis e outras amarelas. A cabeça dos cavalos assemelhava-se às de leões. E saiu um fogo, armas nucleares, armamento pesado. Irmãos, naquela época não tinha isso tudo. Eu vou colocar o vídeo que eu pesquisei na internet, que vai dar resposta para essa turma aí, irmãos, que diz que nós já estamos salvos e que João ali era naquela época, né? Senão João estaria vivo até hoje para alcançar essas profecias. Alguns falam, João está por aí, porque não se cumpriu ainda. João está por aí, né? Porque se não se cumpriu naquela época, eles acham que não vão se cumprir mais. Só que aquela época foi revelada a João, que está aqui na Bíblia e que está acontecendo. Irmão Paulo, isso tudo de soldado, né, irmão Paulo? Aí nós temos aí o que, irmão? O aquecimento global. Muitos falam por aí, olha o aquecimento global. Você fica jogando coisas que contaminam o meio ambiente. Aí a natureza dá esta resposta para você. E que é isso, e que é aquilo. Também está na Bíblia, irmãos. Novo Testamento, olha só. Olha só o que está na Bíblia. Apocalipse 16. Estou com o Apocalipse aqui aberto. Até leio mais para vocês, irmãos. Ó. Apocalipse 16. Aqui, ó. Só que é 16, versículo 9. Olha só o que vai falar, irmãos. Versículo 9. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Aí vocês veem aí, né, o que falam, que nós vamos aí, que vai o aquecimento global, que vai chegar um dia que o homem não vai aguentar este aquecimento global. Está na Bíblia e vai se cumprir. Assim como vai se cumprir esta parte, irmãos. Esse dia eu li essa parte, que foi Apocalipse 21, o novo céu e a nova terra. Quando a gente aqui, irmãos, fala do final dos tempos, do novo céu e da nova terra, ouve-se, né, as pessoas que saíram das igrejas. Bom, não vamos falar no contexto, porque se eu falar aqui, perdão, se eu falar aqui congregação, o irmão Paulo é da congregação cristã no Brasil, o irmão Paulo vai puxar saco, vai ser um puxa-saco, né, outras palavras mais desagradáveis que falam, né? Mas vou falar no contexto geral, igrejas, denominações. Você está fora de uma denominação, você não está em comunhão diretamente com Deus, e de repente aparece uma catástrofe, e de repente aparece aí que nem um Covid, né? A terra sendo judiada, pessoas indo embora cedo, pai de família novo, né? Os velhinhos, tadinho, já estava doente aí, foram embora, muita família perderam seus entes queridos, né, irmãos? Foi uma tristeza terrível em 2019 até 2022, né, irmãos? No comecinho ali, parece que 2022, e finalzinho de 2021 já deu uma clareada. Mas veja bem, irmãos, aí vem as pessoas, diz que na pandemia foi a época que eles se converteram na internet, né, irmão? Eu me converti na internet. Eu me converti na internet e sei que agora, né, o evangelho é outro. Mas quando a gente põe em Apocalipse, eles tremem na base. Aqueles que estão fora da igreja se apavoram, porque está escrito as revelações. João teve, na época que João teve, não estava tendo esse tipo de coisa.
200 milhões de homens, soldados. Não tinha naquela época. A gente sabe que tudo foi se multiplicando ao longo dos anos, né? A gente pode ver aí, vê aí umas fotos aí de 1940 que você vai ver um carro aqui, outro indo lá embaixo. E agora você vê aí o trânsito de São Paulo, o trânsito de todos os estados, pessoas aí, bastante carro, e a população aumentou, pessoas na rua. E é a mesma coisa, irmão, naquela época pra cá. Só que essas revelações visões de João, revelação, estão se cumprindo agora, irmãos. Infelizmente, para aqueles que não estão debaixo, né, das proteção divina, né, irmãos? Irmão Paulo, mas Deus só protege os crentes? Não. Você quer estar debaixo dessa proteção? Procure servir a Deus de espírito e em verdade. Eu vou colocar o vídeo desse senhor que ele diz toda a verdade, irmão. Olha só. Presta atenção. Entenderam aí, irmãos? Que esse senhor falou, é isso mesmo que está acontecendo. Esta resposta é dada para aqueles que ficam aí falando que João teve as visões e não se cumpriu. Então João teria que estar vivo no dia de hoje para se cumprir as visões que ele teve, colocando em prova, irmãos, as coisas que Deus mostrava para João, né? Colocando em prova a existência de Deus. Nós vimos aí recentemente que no culto o irmão foi pregar a existência de Deus e muitos bateram aí, né, dizendo que a ciência que agora, né, nesta época que vai aí, né, aparecer mais a ciência. Deus para essas pessoas que largaram o evangelho, né, perderam a essência de servir a Deus, de sentir o próprio Deus, né? Eles estão mais na tecnologia, inteligência artificial. Tô gripado, tô meio artificial, né? Ciência quântica, né? Tudo isso eles põem em prática para menosprezar quem veio aqui na Terra. Não adianta nada falar que já estamos salvos, que Cristo veio na Terra para pagar meus nossos pecados. E não fala de Deus, fala de Jesus, mas não serve a Ele, irmão. Não adianta nada. Eu vou encerrar esse vídeo, irmão, lendo o 21 de Apocalipse. Eles não gostam, olha só. O novo céu e a nova terra. Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então, eu vi visão do novo céu e da nova terra. E o novo céu e a nova terra já passaram, o que é? É onde nós estamos. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, e adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Eu vi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais pranto, morte, nem ranger de dentes, né, irmãos? Porque as primeiras coisas já são passadas. As primeiras coisas onde nós vivíamos já era, né?
Esse que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros e aos idólatras, todos mentirosos, sua parte será no lago que arde com fogo de enxofre, o que é a segunda morte. Segunda morte espiritual, né, irmãos? Então nós temos aqui marcado que as visões de João estão acontecendo, irmãos. E vai acontecer. 200 milhões de soldados. Imagine a quantidade. Da onde vai sair esses 200 milhões de soldados? Raciocínio. O que esse senhor falou neste vídeo tem a ver também, né? Então o que você acha, irmãos? Eu quero interagir com você. Se você não está em uma igreja, eu falo para você: se achegue mais a Deus. Procure Deus. Não vá na conversa de ninguém que você já está salvo. Peça para o Senhor te mostrar. Ele mostra em sonho, em revelação. A mesma visão que ele deu para João, ele dá para você. Basta pedir, irmãos, basta pedir. Tá bom? Deixa aqui o vídeo. Vocês compartilhem, né, este vídeo. Se inscrevam os novos. E eu quero interagir com todos. O que vocês acham? Tá certíssimo isso? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.